navegadores, né? O astrolábio, a balestilha, a própria caravela, né? E vocês fizeram pesquisinha na página 182 sobre esses instrumentos náuticos, né? Que foram muito importantes naquele período, século XV, século XVI, para as viagens, né? Dos europeus e tudo mais. Marina, agora não é hora de brincar, meu amor, agora é hora de prestar atenção na pro, tá bom? Deixa para brincar depois, daqui a pouquinho brinca, tá? Então, alguns alunos me enviaram as imagens, outros ainda não enviaram. Então, se quiserem mandar pelo clipe para prover a pesquisinha de vocês, é interessante, tá bom? Aí, nós falamos também das especiarias, né? Da importância das especiarias, né? Porque, na época, as especiarias, elas serviam para fazer remédio, para alimentação, para fazer perfume. Então, era uma coisa muito, muito importante para a época, né? Todos os países queriam ter acesso, né, a essas especiarias, né? E eles faziam essas compras, né? E que vinha dos turcos otomanos e tudo mais. Só que isso deixava tudo muito caro, né? Depois que brigaram com os turcos otomanos, eles tiveram que procurar outros caminhos para poder comprar essas especiarias. E aí tinha os intermediários, um que vende para um, que passa para o outro, que vende para o outro, que passa. Quando chegava na mão dos portugueses e dos espanhóis, as especiarias estavam valendo verdadeiras fortunas, né? Porque eram muitos os intermediários. E aí eles tentaram encontrar caminhos que levassem a... O que não tem, Laura? Laura, o que você está precisando, que você está falando que não tem no chat? Página? Não tem página ainda. A Pro só está explicando por enquanto. É que a Duda perguntou, eu falei que ainda não tinha página. Ah, tá, entendi. Então, os portugueses e os espanhóis tentaram procurar outros caminhos, né? Eles fizeram um combinado, um acordo, né? E tentaram encontrar outros caminhos para chegar até as Índias, que era o lugar onde tinham as especiarias, né? Então, aí eles começaram a fazer as grandes viagens por onde? Pelo Oceano Atlântico. Então, já não ia mais naquele oceano, naquele mar do Mediterrâneo, que era pequenininho, né? Eles começaram a viajar pelo Oceano Atlântico. Então, aqueles instrumentos náuticos foram importantíssimos. Por quê? Porque foram viagens que demoraram muitos, muitos e muitos e muitos anos, né? Até eles conseguirem passar por toda a costa da África, pelo Oceano Atlântico, e dobrar lá embaixo, na região, lá no sul da África, e contornar aquele lugar que era perigosíssimo na época, porque o mar, as águas eram muito, muito, muito revoltas, muito bravas, né? E era um perigo, as viagens eram muito perigosas, as pessoas adoeciam ali dentro, né? Então, até eles conseguirem contornar o cabo que chamava Cabo das Tormentas, de tão agitado que era o mar, aquele lugar chamava Cabo das Tormentas. Isso levou muitos e muitos anos, né? Então, para a gente conhecer um pouquinho mais dessa história, nós vamos lá na página 178. Agora sim eu estou dando o número da página. Professora, e a lição de casa?
lição de casa, se eu não mandei a resposta pelo clipe, eu acho que eu já mandei. Se der tempo, a gente conversa aqui. Se não, eu mando pelo clipe, tá bom? Tá bom. Ô, Pro, eu tô com uma bússola do meu lado. Você quer que eu mostre pra você? Pessoal, na página 178, tem lá uma perguntinha que diz assim: se as especiarias custavam muito caro, mas eram necessárias para os europeus, qual seria a forma de conseguir comprá-las mais barato? Eram coisas importantes para a época, porque servia de alimento, servia para fazer remédio, servia para fazer perfume, servia para muitas coisas as especiarias. Vocês viram o videozinho que a Pro colocou no clipe sobre as especiarias? Muitas e muitas utilidades as especiarias tinham. Então, elas eram muito importantes. Não, Pro, eu esqueci. Então, vejam, porque é legal, é bem legal. Eu esqueci, Ok. Tá, depois vocês veem, então, tá? Ah. Se elas eram tão importantes para os europeus, o que eles precisavam fazer para poder comprar essas especiarias mais barato? Não sei. Eu acabei de falar isso, mas vocês Ô, Pro, qual é a página? Não prestando atenção na Pro. Olha lá, ó. Pro, Eu acabei de falar qual era a página sei. e vocês não ouviram. é para comprar lá mais baratos ou quais são as utilidades? Não. A pergunta é: o que eles precisavam fazer para comprar as especiarias mais barato? Ah, tá. Pensei que você estava perguntando qual era a utilidade dos negócios. Não. Para quem perguntou a página, é 178. Tá? Então, gente, o que eles precisavam fazer? Eles precisavam encontrar um caminho para chegar às Índias e não ter que comprar dos intermediários. Era isso que eles precisavam fazer. Então, é isso que nós temos que colocar aí, então. Os europeus precisavam chegar às Índias. Pode repetir? Você falou muito rápido. Os europeus precisavam chegar às Índias. Índias é o nome do lugar, tem que ser com letra maiúscula, hein? E não comprar Você pode repetir? os europeus precisavam chegar às Índias. Marina, você já escreveu, meu amor? Você já escreveu o que a Pro está falando? Tá bom, então. Tá. Precisavam chegar às Índias e não comprar as especiarias dos intermediários. Ô, professora, eu tô com uma bússola aqui do lado. Quer que eu mostre pra você? Depois no final da aula, tá bom? Tá.
Agora, na página 179. Pro, depois de especiarias, você pode Ô, Pro, repetir? espera um pouquinho, por favor. Dos intermediários. Agora, na página 179, eu vou ler o que está escrito, e enquanto isso vocês peguem lápis verde, vermelho, amarelo e cor de laranja. Verde, vermelho, amarelo e cor de laranja. Muito bem. Esses lápis são para a gente identificar nesse mapa os lugares, os Pro, continentes. João Vitor entrou. Tá bom, obrigada. Os continentes que eram importantes na época, né, para as grandes navegações. Então, com o lápis verde, vocês vão pintar a América do Sul. Onde fica a América do Sul? Onde tem o Brasil. Então, vocês vão pintar toda essa região onde tem o Brasil. Aqui, ó, não sei se... Professora, não fica para pintar, não sei onde é. Ó, dá para ver no mapinha da Pro? Não, Pro, não tô vendo. Esse pedacinho verde aqui, ó. Dá pra ver, mas Esse aqui tá bem escurinho. Bem Bem escurinho. escuro. Que tá Isso, escrito América do Sul? isso, exatamente. Tá. É a página 178? Ah, não, já achei. 79. Aí, com o lápis cor de Espera laranja... um pouquinho, tô terminando de pintar, por favor. Ok, tá ok. Não era vermelho, Pro, depois do verde? Mas nós vamos pintar a Ásia para poder... Porque a Ásia é um continente bem grande, então dá para a gente pintar para depois identificar a Europa. Olha, com o lápis cor de laranja, vocês vão pintar a região da Ásia. Eu não tinha lápis cor de laranja, eu passei um cor de rosinha bem clarinho aqui, ó. Dá para vocês verem aqui, ó? Perto de um que tá amarelo, Pro? É cor de laranja. Dá, Pro. Perto de um amarelo? Perto para cima, assim, ó. Tá escrito Ásia. Tá. Pro, vai beber água, tá?
Agora, com o lápis vermelho, nós vamos Peraí, pintar a Pro. Europa. Olha, a Europa está bem aqui, ó. Pro, Ó, tá vendo? A É perto Europa da Ásia, né, Pro? é perto da Ásia, aqui, ó. Aqui na Europa é onde tem Portugal e a Espanha, que participaram das grandes navegações. Pro, Pode falar, Rafael. eu já pintei todos, tá? Tá ok. E aqui embaixo de Eu também. amarelo, ó, a África, né? De onde saíram os portugueses aqui da Europa e os espanhóis e contornaram toda essa região aqui, ó, do Oceano Atlântico e dobraram lá embaixo o Cabo das Tormentas, aqui embaixo, ó, para poder chegar lá na Índia, na Ásia. Pro, eu não tô vendo. Aqui, ó, aqui é a África, cor amarela. Ah. Está escrito África. Tudo bem? Sim. Então, agora, lá embaixo, ó, está escrito assim, ó. Sim, Pro. Depois de realizar a pintura e observar o mapa, bem como a ampliação da parte dele, ó, tem embaixo tem a ampliação, está aumentada a Espanha, a França e Portugal. Vocês estão vendo aí? Embaixo do quadro? Sim, Pro, dá pra ver um quadrado meio que azul. Isso, exatamente. Por que que está ampliado? Porque são países muito pequenininhos, não é? Então, e eles são importantes para a história das grandes navegações. Por isso é que ampliaram aí para a gente poder olhar com mais cuidado, tá? Completei. Também tá pintado de vermelho. Sem branco o troço lá. Que troço, Laura? A Espanha. A Ué, Espanha. pinta de vermelho, é. O que é pra pintar de vermelho, Pro? Que você falou para a Laura na Espanha. A Espanha. Não, diga pra pintar. Ô, Pro, mas tem um quadradinho embaixo do mapa que tá lá Portugal, Espanha e França. E não tem no quadradão. Tá, é esse pedacinho bem pequenininho aqui, ó. Ó, não tem o grande embaixo, encostadinho na África, não tem um pedacinho bem pequenininho? Ah, tá. Pra pintar de vermelho, Pro? É, vermelho também, é Portugal. Ah, entendi, Pro. É que eles são países muito pequenininhos, quase nem aparecem. Sabia. É. Meio pequeno. A Ásia é Então, bem grande. A Ásia é muito grande. É. A Ásia é o continente, né? Sim. Portugal, Espanha e França pertencem à Europa, é tudo o continente europeu. Tudo bem até aqui? Sim, Então, Pro. agora vamos completar as frases ali, ó. Sim. Portugal e Espanha são países que ficam na Europa. Europa. Muito bem, coloquem aí, Europa. Tudo bem? Letrinha B. Portugal fica ao lado da Espanha. Espanha.
Espanha. Certíssimo. Certíssimo. Letrinha C. Para vir da África ou da Europa para a América, lá no continente americano, onde fica o Brasil, é preciso atravessar o Oceano Atlântico. Oceano Atlântico. Muito bem, Oceano Atlântico. Escrevam com letra maiúscula, hein, gente? Tudo bem? Sim, pro. Sim, professora. Agora a letrinha D. Para sair de Portugal, olha lá onde está Portugal, e ir até a Ásia pelo mar, é preciso contornar a África. Muito bem. África. Tem que contornar toda a África. África ou Ásia? Não. Tem que contornar a África, gente. Toda aqui, ó. Sai daqui de Portugal, contorna toda a África, passa aqui embaixo para chegar lá na Ásia. Tá? Aí os portugueses, né? Ok, professora. Então, aí na página 180, conta um pouquinho. Oi. Qual é a dúvida? Eu acabei, só isso. Portugal e as viagens marítimas, na página 180, né? Então, para poder chegar lá na Ásia e comprar essas especiarias, os portugueses começaram a fazer as viagens pelo Oceano Atlântico, passar pela costa da África, até conseguir chegar lá no Oriente. Aí eu contei para vocês que chegava lá, eles iam comprar as especiarias, né? Tecidos de seda, louça, porcelana, tudo coisa chique, né? E assim eles começaram a explorar toda a costa africana, né? Porque eles tinham que conhecer para poder fazer a viagem. Então, nós vamos observar o mapa da página 181. Olha lá aquele mapinha. Né? Eles tinham que ir até as Índias para poder comprar todas essas coisas chiques, né? Então, olha lá, eles saíam de Portugal e contornavam toda a África. Estão vendo? Como era longo esse caminho? Olha o barquinho ali. Sim, pro, é muito longo. Eles levaram anos e anos para fazer tudo isso, né? Eu imagino. Professora, Oi. a nossa aula termina às 5 horas? Termina às 5 horas. Ah, tá. Por quê? Não, só uma Porque- pergunta para mim saber. Ah, tá. Então, Cadê vejam. a Índia? Hã? Cadê a Índia no mapa? A Índia, você tem que contornar tudo e chegar lá na Ásia, nessa parte cor-de-rosa ali, a Índia fica ali. Tá? E, não é que eles só pensavam que tinha a Europa e a África e a Ásia? Sim, muito antigamente era. Era isso mesmo. Então, olha, foram precisos muitos anos para se fazer essas viagens, né? Então, os portugueses, os europeus, eles passaram por muitas situações difíceis, era muito complicado, as pessoas adoeciam dentro das caravelas, porque não tinha higiene,
não tinha alimentação, né? Então, as pessoas ficavam muito doentes para conseguir fazer essa viagem. Então, agora, lá na página 182, né, tem uma perguntinha que diz assim, ó, que resultados foram alcançados pelos europeus em suas viagens a partir do momento em que... nós já fizemos essa, né? Não, Pro, na minha apostila não tá Desculpa, feita. foi outra, eu confundi. Não, Pro. Que resultado... você pediu de lição de casa essa. Tá, então, eu vou pedir a resposta para vocês. Que página, Pro? Página 182. Que resultados foram alcançados pelos europeus em suas viagens a partir do momento em que esses instrumentos passaram a ser utilizados? Então, a partir da invenção desses instrumentos todos, né, as navegações, as grandes navegações se tornaram mais fáceis, não é? Mas ficou mais fácil para eles fazerem todo esse contorno, porque esses instrumentos ajudavam a saber onde eles estavam, o caminho que eles estavam percorrendo, né? Então, diga, Laura, o que você respondeu? Eu coloquei assim. Os europeus conseguiram realizar o comércio com povos distantes da Europa e descobriu novos povos e lugares, assim como o Brasil. Ok. Alguém mais quer responder? Eu, Pro. Era quarto ano. Calma. Eu vou fazer assim, ó. Eu não vou ouvir ninguém mais. Pronto. Vocês não sabem respeitar a vez do amigo. Professora, tenho uma dúvida. No final você vai falar ou escrever o que tem, qual é o certo dessa resposta, se alguém errar? Posso falar, sim. Tá. Fala, Davi. Pro, acho que eu fiz a lição de casa errada. Não tem problema, corrige agora, Rafaela. Fala, Davi. Não? Tem que responder? Meu amor, como que você respondeu? Pode falar? Laura, por favor, aguarde a sua vez, por gentileza, filha. Fala, Davi. Eu vi assim, os europeus utilizaram esses instrumentos a partir do século XV. Só isso? Aí completa assim, Davi, para facilitar a navegação. Então é isso, esses instrumentos, eles foram usados para facilitar a navegação. Quem é que está querendo falar? Fala, Pedro. Eu coloquei assim, os europeus diminuíram o tempo de viagem, encontrando rotas alternativas para chegar ao seu destino, além de barcos mais seguros e resistentes. Ok, muito bem. Gostei da sua resposta. Pro, que é pra gente escrever? Alguém mais quer falar? Eu, Pro. Fala, João. Pro! Eles aprimoraram dispositivos de segurança para usá-los nos navios como os instrumentos de navegação. Ok. Obrigado pela atenção. Pode. Posso falar? Pode. É a Marina. Eu pus assim, para eles se orientarem e ir mais longe, chegando em mais destinos e novas descobertas. Ok. E novas descobertas. Ok, tá ótimo. Tá muito bem. Pessoal, até aqui tudo bem? Sim, professora. Sim. Então tá. Então agora, prestem atenção no que eu vou falar. Prestem atenção ao que a Pro vai falar agora.
Nós vamos pular as páginas 184, 185 e 186, tá? Nós vamos para a página 187, que vai falar dos grandes navegadores do século XV e XVI. Por quê? Porque esse conteúdozinho aqui vai cair na provinha. Então, é importante que a gente faça as atividades referentes a esse conteúdo. A Pro colocou no clipe um vídeo falando sobre as grandes navegações. Então, por favor, assistam ao videozinho que fala sobre as grandes navegações. Tem um outro videozinho que fala sobre as especiarias, que também é bem interessante. Assistam aos videozinhos para ajudá-los a compreender esse conteúdo, tá? Agora, a gente vai fazer a leitura desse textinho para vocês responderem as perguntinhas em casa, tá? Porque senão não vai dar tempo. Grandes navegadores dos séculos XV e XVI. Benício, começa a ler. Qual a página? Página 187. Você viu que Pro que página? O som veio picado. Você viu que foi preciso muito tempo. Pro, Se vocês não fecharem o microfone de vocês, vai ficar picado mesmo, gente. Vocês estão com o microfone aberto. Vamos lá, Benício. Você viu que foi preciso muito tempo, conhecimento e vontade das pessoas envolvidas nas navegações para conseguir explorar a costa africana. A ideia era navegar em direção ao sul, e, se possível, encontrar uma passagem para as Índias. Davi. Vai, Davi. Em 1415, os portugueses deram o primeiro passo em direção ao grande sonho e conquistaram Setua, no norte da África. Aí tem um ponto final. Quer que eu continue? Bom, continua. Quando for para parar, Pro avisa. A partir daí... Fizeram várias viagens até que conquistaram Ceuta, no norte. Ceuta, Você voltou, Davi, ó. A partir daí, fizeram várias viagens, até que em 1488, Bartolomeu Dias, um experiente navegador, chegou ao sul desse continente. Ele contornou a costa africana, passando por um cabo que foi chamado de Cabo das Tormentas, pois a embarcação havia passado por muitas dificuldades para chegar até ali. A Eduarda agora. Eduarda. Eduarda. Pro, eu acho que ela não tá. Então, Felipe. Ela tá. Felipe. Ela tá, Pro. Mas ela não tá falando. Eu sei. Às vezes o microfone não tá funcionando. Vai lá, Felipe. Eu não quero ler. Fernando. Aqui, Pro. Licença, Pro. Oi, amor. Desculpa, é que a gente está com uma reforminha aqui em casa, então a Duda está só acompanhando por conta do barulho que está fazendo, tá? Tudo bem, filha, tudo bem, Desculpa, sem problema. Imagina.
Fica tranquila. Vamos lá, Fernando, leia. Ao retornarem a Portugal, Ao retornarem a Portugal, poderão, porém, o rei Dom João II renomeou este lugar Você força a palavra. Cabo da Boa Esperança, por acreditar que tinha, enfim, encontrado uma passagem para as Índias. Isso. Agora, Gabriel Fagiolo, leia o que tem escrito aí sobre Bartolomeu Dias. Fagiolo? Ele não tá, Pro. Não tá. Então, João Pedro, Oi, Pro. leia, por favor. Ok. Troca de ideias. Bartolomeu Dias, ao dobrar o cabo da Boa Esperança, desvendou um mundo desconhecido. Até então, principalmente, porque encontraram ao sul do continente africano a passagem para chegar às Índias pelo Oceano Índico. Posso continuar? Isso. Agora leia lá. Converse. Agora converse com seus colegas e responda. Que importância teve para os portugueses o fato de ter encontrado uma passagem para o Oriente? O que vocês acham, gente? Que eles podiam comprar os aparelhos tecnológicos para facilitar as viagens. Muito legal. Gostei da sua fala, Pedro. Quem mais gostaria de falar? A gente tem que escrever alguma coisa aqui ou não? Não tem que escrever nada, é só a gente comentar. Pro. Pode falar. Pegar o mapa e ver qual o caminho mais seguro para ir até a Índia. Quando eles fizeram esse caminho, então, eles encontraram um caminho que fosse mais fácil. Não sei se mais seguro, mas mais fácil, né? Eles conseguiram passar por esse caminho. Então, Bartolomeu Dias é que foi o responsável, né? Por isso. Certo? Até aqui tudo bem? Sim. Então, agora quem lê um pouquinho é o João Vitor, na página 188. João. Tá. Os mais importantes navegadores. Leia aí. Mais importantes navegadores. A Espanha era um reino vazio a Portugal, reino vizinho a Portugal, assim como os portugueses e espanhóis também se unificaram antes das outras regiões da Europa. Pode continuar? Pode ler mais Eu não tô ouvindo. Tá. Cristóvão Colombo era um jovem genovês a serviço do governo espanhol. Ele procurava um caminho para as Índias diferente do caminho traçado pelos portugueses. Larissa? Larissa não está? Laura Giancola? Eu tô, Pro. Eu tô. Vai, Laura, leia. Ele acreditava que a Terra tinha o formato de uma esfera. Por isso, defendia a ideia de navegar em direção ao ocidente. Já os portugueses seguiam a rota oriental, contornando a África. Observe a imagem abaixo, que destaca 3 rotas. Uma na cor verde, representando o caminho percorrido pelos portugueses, e as outras na cor rosa. Uma percorrida pelos espanhóis é aquela idealizada por Cristóvão Colombo. Isso significa que a procura por terras e mercadorias era desejo tanto de um povo quanto do outro. Então, vejam no mapinha que tem aí o caminho percorrido pelos portugueses, está de verde, olha lá, ó. Eles contornaram as costas da África até chegar nas Índias.
Tá vendo? Agora, os espanhóis, eles acreditavam que isso era possível fazer atravessando o oceano. Cristóvão Colombo, que era um genovês, era um italiano, ele falava assim, se a gente atravessar o Oceano Atlântico, a gente vai chegar nas Índias. Foi assim que ele descobriu a América, porque ele chegou nesse pedacinho aqui, tá vendo, ó? Onde tinha uma porção de ilhas na América, né? Hoje esse lugar chama-se Ilhas de Suriname, tá? E o outro caminho, olha lá, ó o que ele pretendia fazer. Ele achava que ele ia passar aqui, olha o pontilhado, ia dar volta e chegar nas Índias por outro caminho. Olha o caminho diferente do Cristóvão Colombo e o caminho dos portugueses, né? Foi nessas viagens aqui que Colombo descobriu a América, né? Porque ele achava que ia dar certo, ele acreditava que a Terra era redonda e que ele ia conseguir fazer isso, né? E na época, a maioria das pessoas acreditavam que a Terra era plana, né? Então, vamos terminar a leitura para a gente terminar a aula e vocês fazerem as atividades. Quem leu por último foi a Laura Giancola. Laura Teles, agora é você. Colombo partiu da Espanha em 3 de agosto de 1492. Com apenas... Espera só um pouquinho, Laura. Tem gente com o microfone ligado. Por favor, desliguem o microfone. Continua, Laura. Apenas 2 caravelas. Santa Maria e Pinta. Uma nau Nina e 90 tripulantes. Após longos meses no mar, visitaram a nova terra. Avistaram a nova terra em 12 de outubro do mesmo ano, quando chegaram a uma das ilhas da região do Caribe, a qual Colombo chamou de São Salvador. Ô, Pro, tem gente com o microfone Eu sei, ligado. eu já pedi para desligar, mas não desligam. O que eu posso fazer? Lorenzo? Não tá? Murilo? Marina, desculpa, Eu? Marina. Oi, Pro. Marina, Oi, Pro. leia, continue a leitura, por favor. Essas terras já eram habitadas pelos Aruarques. No entanto, por acreditarem que tinham chegado nas Índias, os espanhóis os chamavam de índios. Índios. As terras encontradas pelos espanhóis faziam parte... Calma, Marina. Tinham chegado as Índias e os espanhóis os chamavam de índios, porque eles acreditavam que haviam chegado as Índias. Agora quem lê um pouquinho é o Mateus. Mateus? Oi, Pro. Continue, filho. Tá me ouvindo? Estou, filho. Pode ler. As terras encontradas pelos espanhóis faziam parte de um novo continente desconhecido pelos europeus. Mais tarde, esse continente seria chamado de América, em homenagem ao
navegador Américo Vespúcio. Agora quem lê um Observe pouquinho é o Miguel. Espera só um pouquinho. Agora é o Miguel. Miguel, Oi, Pro. lê aí o finalzinho, por favor. Observe na ilustração abaixo a chegada de Cristóvão Colombo à ilha de Guanahani, atual São Salvador. Isso. Então, aqui, pessoal, olha, essa é uma imagem, uma pintura que representa a chegada de Cristóvão Colombo à ilha de Guanahani, hoje chamada São Salvador. Vocês acham que foi assim mesmo? Do jeito que está aí? Já. Vocês acham? Não. Eles estavam todos bonitos assim? Eu acho que sim, Pro. Será? Olha, as viagens eram difíceis, as pessoas adoeciam, algumas pessoas morriam, não havia alimentação, levava 3, 4 meses para fazer a viagem. Vocês acham que eles chegavam assim, tudo bonitinho, bem vestidinho assim? Não. A gente tem que lembrar, pessoal, que uma pintura é uma representação de um momento histórico, né? Mas tem coisas aqui que são da imaginação, né? Essas roupas chiques, elegantes, esses homens todos fortes, né? Bem vestidos, é a parte fantasiosa da história, né? Tá bom? Agora, pessoal, vocês vão para casa, vocês vão ler as páginas 190 e 191, tá? E 192 e responder as perguntinhas, ok? Então, anotem aí, para casa, página 190, 191 e 192. Tá ok? Ô, Pro. Oi. Tá bom, professora, para terça, né? Era um pouquinho. Pode sair, muita Pro? gente falando contigo ao mesmo Ok. tempo. Eu não consigo entender. Mostra a bússola agora, não? Eu não consigo. Pessoal, eu não consigo entendê-los. Vocês estão falando todos ao mesmo tempo. Laura, deixa eu ouvir a sua bússola. Ó. Peraí. Ai, que legal, da hora. Bem legal. Vocês estão conseguindo ver os outros, não? Professora, já acabou? Sim, Pro. Sim, Pro. Tá. Agora precisa sair, pode sair, não tem problema. Tá ok? Tchau, professora. Fica com Deus. Até amanhã. Tchau, fica com Deus. Deus te abençoe. Amém. Quem tiver dúvida, espera um pouquinho. Quem tiver dúvida, aguarda um pouquinho que eu tiro a dúvida.